E acabou a agonia em relação a David Washington. O Chelsea respondeu o Flamengo e até topou dividir o salário do atacante com o Mengão. Pode dar muito ruim para Charlie Alcaraz, o jogador que deve ser denunciado e julgado pelo STJD após a expulsão do jogo contra o Corinthians, pode ficar até 6 jogos suspensos após a expulsão no último domingo. Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no canal. Cara, tem gente que assiste o canal todo dia e não é inscrito. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo deixa o likezão aí. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a programação do Flamengo, que essa semana, segunda, terça e quarta, está de folga. Amanhã, quarta-feira, a expectativa é que os novos contratados, Carlos Alcaraz, o Gonzalo Plata e o Alexandro já vão ao Ninho para começar a fazer um trabalho de treinamento separado. Na quinta-feira, volta todo o grupo, volta todo o elenco, e aí começa os trabalhos de treino, já pensando no jogo contra o Bahia na quinta-feira que vem, dia 12, pelo Campeonato Brasileiro. Falando ainda sobre os novos contratados, deixa eu falar sobre Carlos Alcaraz, porque após aquela confusão toda no jogo entre Corinthians e Flamengo, que o Carlos Alcaraz perdeu a cabeça, foi lá e deu um soco na cara do jogador do Corinthians, o jogador foi expulso e ele pode ser denunciado pelo STJD. E com isso, ficar até 6 jogos fora. A pena mínima são 4 jogos e a pena máxima são 6 jogos. Caso ele pegue a pena mínima de 4 jogos, ele voltaria a jogar só no dia 20 de outubro, né? Porque vai ter duas datas FIFA aí nesse meio. Ele voltaria a jogar na partida contra o Fluminense, dia 20 de outubro. É bem complicado porque o Flamengo contratou 4 reforços, perdeu o Michael por lesão, pode perder o Alcaraz por suspensão e aí vai ter apenas o Alexandro e o Gonzalo Plata. Tomara que não aconteça nada com esses caras, que eles ficam realmente à disposição. Esperar para ver também qual vai ser o julgamento do STJD, se o Flamengo vai recorrer, vai tentar um efeito suspensivo. Vamos ver qual vai ser o desfecho de toda essa situação, mas vamos ver de perto, porque o Yuri Alberto, ele tem que tomar a pior pena que tem, porque foi o Yuri Alberto que deu uma entrada criminosa no Wesley, foi o Yuri Alberto que começou com toda essa confusão. O Yuri Alberto, ele deu uma entrada que ele poderia quebrar a perna do Wesley, e isso tem que ficar muito claro. Beleza, aconteceu a confusão, o Alcaraz foi lá, deu um soco na cara do jogador do Corinthians, tem a imagem aí, todo mundo viu. Mas o Yuri Alberto foi quem começou. Ele deu uma entrada criminosa, ele deu uma entrada maldosa. Ele poderia quebrar a perna do Wesley, assim como o Fagner, lá atrás, quebrou a perna do Ederson. Lembra do Fagner? Que lá atrás deu uma entrada muito parecida com aquela do Yuri Alberto no Ederson. E tirou o Edson. O Edson depois teve a lesão, aí depois veio a situação da enfermidade que ele teve e tal, e depois ele parou de jogar futebol. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro. Teve a confusão, teve a briga, mas quem começou foi o Yuri Alberto, aquela entrada maldosa em cima do menino Wesley. Bom, vamos mudar de assunto aqui. O Flamengo tenta preparar aí e esquentar tanto o Alexandro como o Gonzalo Plata para jogar contra o Vasco. Já o Gabigol pode jogar contra o Bahia. Isso mesmo. O Flamengo já está preparando o Gabigol aí, que está no último processo, né? Nos últimos dias aí do seu tratamento. Ele que teve uma lesão no jogo contra o Bolívar e deve voltar na partida contra o Bahia, dia 12 de setembro, jogo esse que vai acontecer no Maracanã. Bom,
vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque ontem, 8 horas da noite, horário de Brasília, meia-noite no horário da Suíça, fechou a janela de transferência aqui no futebol brasileiro. E aí a gente tem que falar algumas coisas. Primeiro que eu tenho que falar, Matheus Gonçalves não vai para o Rio Ave, porque a janela fechou em Portugal e o Flamengo não concluiu a negociação, o jogador não quis ir para o Rio Ave, mas mesmo com a janela fechada, ele ainda pode ir para o Red Bull Bragantino, porque a janela está fechada para o exterior. Dentro do Brasil, a janela continua aberta. E o Matheus Gonçalves tem apenas 6 jogos pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele pode chegar lá no Red Bull Bragantino e ainda jogar o Brasileirão, visto que o Red Bull Bragantino esse ano não está muito bem assim no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, o Red Bull Bragantino tem 30 pontos e o primeiro clube, o primeiro time na zona de rebaixamento, se não me engano, é o Corinthians, que tem 25. Então, assim, é bem complicada a situação do Red Bull Bragantino. Não está uma situação assim definida de permanência na Série A. O jogador interessa ao Red Bull, o técnico Pedro Caixinha gosta do jogador e o Red Bull Bragantino está tentando a contratação do atleta. Pode ainda acontecer, porque apesar da janela estar fechada só para negociações internacionais. É claro que existem, né, no caso a janela em Portugal fechou, existem outros mercados que a janela continua aberta, como o mercado da Turquia, o mercado do Catar. A janela vai até o dia 12 ou dia 13, por exemplo, de setembro. O Flamengo ainda pode vender outros jogadores, inclusive o Matheus Gonçalves, mas ele também pode ir para o Red Bull Bragantino. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Falando ainda sobre mercado da bola, falar sobre o David Washington, porque o Chelsea respondeu ao Flamengo, disse ao Flamengo que toparia pagar a metade do salário do David Washington, porém, gente, não deu tempo da negociação andar, não deu tempo da negociação transcorrer. Essa informação que o Chelsea pagaria metade do salário foi dada ontem no UOL pelo André Hernan, e assim, só para a gente poder explicar a vocês, não conseguiram ali chegar a um acordo, não conseguiram alinhar ali os pormenores, e aí o tempo foi passando, o Flamengo já entendia que era uma negociação muito difícil, o Flamengo já entendia que pelo pouco tempo que tinha para negociar seria muito difícil trazer o David Washington, mas não foi dessa vez que o Flamengo conseguiu a contratação do jogador. Vale lembrar também que essa janela do meio do ano foi uma janela para o Flamengo, apesar de ter contratado assim já muito avançado, perdeu muito tempo ali no começo da janela com o Claudinho, perdeu muito tempo com o Marcos Antônio no começo da janela, mas de um certo momento para cá, quando começou a vir as lesões, o Flamengo correu no mercado e fez as contratações, trouxe o Michael, trouxe o Alexandro, os jogadores estavam sem clube, sem contrato, então trouxe de graça, trouxe o Gonzalo Plata por um preço até 21 milhões de reais, até acessível, é claro que tem umas metas aí a ser cumpridas, para o Flamengo comprar mais parte dele, trouxe o Alcaraz, que foi a maior contratação da história, enfim, teve muitas negociações, teve muitas coisas que o Flamengo fez, e assim, o David Washington seria meio que a cereja do bolo, mas o bolo tá aí para todo mundo ver, inclusive quinta-feira, 1h da tarde, vai ter a apresentação do Alexandro. Quinta, a apresentação do Alexandro. Sexta, a apresentação do Alcaraz. Segunda-feira, a apresentação do Gonzalo Plata. Assim está marcada a apresentação dos novos reforços. Lazoeiro, o Flamengo continua no mercado? Flamengo ainda pode contratar? Pode, desde que ou o jogador esteja atuando no futebol brasileiro e não tenha feito 7 jogos pelo Brasileirão, ou o jogador esteja sem contrato, como é o exemplo de Memphis Depay, que aí pode ser uma opção para o Flamengo. O Depay chegou a negociar, se não me engano, com o Sevilha, ficou naquele chove não molha se ele iria ou não para o Sevilha, mas o Memphis Depay ele pode ainda vir para o Flamengo, a depender aí de como vai ficar toda essa situação. Esperar para ver, né, como é que vai se desenhar tudo isso. Bom, queria pedir para você compartilhar o vídeo, gente, é importante. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilha. Clica lá no compartilha, aí você vai lá, copia o link, quando você clicar no compartilha, vai aparecer vários aplicativos, vai aparecer o WhatsApp lá. Você vai lá em WhatsApp, envia para os seus amigos no WhatsApp, envia para pelo menos 3 amigos no seu WhatsApp esse vídeo, porque vai ajudar bastante aqui na entrega dele no YouTube, no nosso canal, tá certo? Vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like,
Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto.